Havia qualquer coisa de mágico numa ilha. A simples palavra sugeria fantasia. Perdia-se o contato com o mundo. Uma ilha era um mundo próprio, um mundo à parte. Um mundo, talvez, do qual nunca poderemos regressar. Eu li e não sobrou nenhum. O livro E Não Sobrou Nenhum foi escrito por Agatha Christie e publicado na Inglaterra em 1939. Conta a história de 10 pessoas que são convidadas a ir passar alguns dias em uma ilha. Tem um juiz, uma professora, um médico, um policial. São 10 indivíduos que não se conhecem e que são convencidos a ir de diferentes maneiras. Então eles chegam lá, ganham um quarto, um jantar. Então escutam uma voz misteriosa, vinda de um gramofone, acusando todos eles de serem criminosos, de terem cometido crimes que estavam além do alcance da lei. E a partir daí, os convidados vão sendo assassinados, um a um, seguindo os versos de uma canção infantil. Eu vou ler para vocês essa canção porque ela é muito icônica. 10 soldadinhos saem para jantar, a fome os move. Um deles se engasgou e então sobraram 9. 9 soldadinhos acordados até tarde, mas nenhum está afoito. Um deles dormiu demais e então sobraram 8. 8 soldadinhos vão a Devon passear e comprar chiclete. Um não quis mais voltar e então sobraram 7. 7 soldadinhos vão rachar lenha, mas eis que um deles cortou-se ao meio e então sobraram 6. 6 soldadinhos com a colmeia brincando com afinco. A abelha pica um e então sobraram 5. 5 soldadinhos vão ao tribunal ver julgar o fato. Um ficou em apuros e então sobraram 4. 4 soldadinhos vão ao mar. Um não teve vez. Foi engolido pelo arenque defumado e então sobraram 3. 3 soldadinhos passeando no zoo, vendo leões e bois. O urso abraçou um e então sobraram 2. 2 soldadinhos brincando ao sol, sem medo algum. Um deles se queimou e então sobrou só um. Um soldadinho fica sozinho, só resta um. Ele se enforcou e não sobrou nenhum. Eu tô aqui pensando com os meus botões como é que eu vou falar sobre essa obra para vocês sem dar nenhum spoiler. Vamos ver o que eu consigo fazer. Mas o primeiro ponto que eu queria destacar é que eu gostei muito dos personagens criados pela Agatha. Todos eles parecem muito dignos, respeitáveis, mas tem lá os seus segredos, né? Segredos terríveis. E essa ideia de que qualquer indivíduo pode ser um assassino em potencial é bem perturbadora. O meu personagem favorito no livro é o Philip Lombard, porque ele é o único que não esconde a sua verdadeira natureza. Ele admite que sim, foi o responsável pela morte de 21 homens na África Oriental. E ainda caçoa dos outros, que não conseguem admitir o que fizeram, lidar com o próprio passado. Todos eles têm um passado e é bem interessante perceber como eles lidam com a culpa. Alguns, de fato, se sentem culpados, ficam rememorando os crimes cometidos, precisam lidar com a própria consciência. Mas outros nem percebem que fizeram uma coisa de errado. Tem uma personagem no livro que recebe uma descrição que eu achei muito boa. É dito sobre ela que ela usava a própria virtude como uma armadura. Então é isso, né? A gente consegue justificar racionalmente qualquer atrocidade. Eu acho que essa é uma grande habilidade do ser humano. E ainda falando sobre a descrição, né, a construção dos personagens, os homens são muito machistas, propositadamente machistas. Tem um que diz que nenhuma mulher é confiável, tem outro que fala que o assassino deve ser uma solteirona, porque as mulheres enlouquecem quando não conseguem casar. Eles são tão insuportáveis que eu torci durante toda a leitura para a assassina ser uma mulher. Eu não vou dizer para vocês se eu acertei ou não, mas o meu palpite era a professora Vera Clayton. Esse é um dos livros mais conhecidos da Agatha Christie, né? E uma das obras mais vendidas de todos os tempos. São 100 milhões de exemplares vendidos no mundo todo. Então, assim, é muito impressionante. E é uma leitura tão gostosa de ser feita. Sério, eu tava precisando tanto de um livro assim. Fazia muitos anos que eu não li Agatha Christie, então foi um reencontro muito legal. E eu recomendo demais essa leitura para vocês. Se vocês ainda não tiverem lido e não sobrou nenhum, vale muito a pena. Eu li esse livro
porque ele é um dos livros favoritos de um grande amigo meu, o Márcio, do canal Leitor 97, e ele foi o convidado da vez no podcast que eu participo, né, que se chama O Nome do Livro. Eu já falei para vocês que a gente convida, né, algumas pessoas, influenciadores digitais, para falar um pouco sobre a sua trajetória de leitor, e também a gente pede para eles escolherem um livro que tenha sido importante na sua história, né, de leitura. E o Márcio escolheu E Não Sobrou Nenhum. Então a gente conversou bastante sobre o livro, foi mais de 1 hora lá de bate-papo, muito gostoso. Recomendo para vocês esse episódio. Então é só procurar no Spotify e demais agregadores por O Nome do Livro. E a gente também tá com um canal no YouTube, então se vocês quiserem continuar por aqui, é só procurar por O Nome do Livro no YouTube. E recomendo também para vocês, claro, o canal do Márcio. Eu já recomendei ele várias vezes. Leitor 97 é dos meus favoritos aqui no YouTube. Se vocês já leram E Não Sobrou Nenhum, me contem, né, o que vocês acharam. Se vocês acertaram quem era o assassino, eu aposto que vocês não acertaram. Se tem alguma outra obra da Agatha que vocês gostem também, escrevam aqui nos comentários. Grande beijo para todo mundo e até mais.